Altíssimo Yau, nesse dia maravilhoso e abençoado, eu venho aqui trazer uma mensagem de amor, de esperança a todos aqueles que vão ouvir esta mensagem. Em nome de Alxa, eu te agradeço. E que assim seja. Meus queridos e amados irmãos e aldins, povo de todo mundo, eu venho aqui vos trazer uma palavra de fé, de amor, de esperança, de conforto e de muita reflexão. Convido-vos para ler o livro de Revelação, Apocalipse 13, e o 17, que nos diz desta maneira: vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E no 17 diz a palavra aqui que estava uma mulher em cima de uma besta cheia de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Meus queridos, você conhece o Apocalipse 13 e o Apocalipse 17? Você sabe o que significa Apocalipse 13 e Apocalipse 17? Nesta mensagem eu quero trazer aqui um pouco de uma reflexão do que é a verdade, do que o Altíssimo Yau está revelando nesses últimos dias a todos aqueles que querem buscar o conhecimento, todos aqueles que querem saber o seu nome e invocar o nome de Yau, o nome de Alxa, porque estes dois nomes é a verdade e nestes dois nomes é que contém a nossa salvação. Meus queridos, Apocalipse 13 nos revela um homem do qual uma besta que sobe do mar. Essa besta que sobe do mar não é uma fera, não é um dragão de 4, 7 cabeças, não é um animal. Esta fera, este símbolo deste animal que está se referindo, que sobe do mar, é um homem cujo poder, ele tem um poder na política, na religião, ele tem poder sobre todas as nações. E este homem, ele já vem desde Antíoco Epifânio, que recebeu este poder, quando Antíoco Epifânio sacrificou o porco ali no lugar do cordeiro, porque o Império Romano dominou as terras de Israel, dominou ali todas aquelas terras, por isso houve aquelas guerras entre os judeus e entre Roma. Roma é o império que vem predominando desde Antíoco Epifânio ali, quando ele tirou o sacrifício original do cordeiro e sacrificou o porco. O livro de Daniel ali, o Altíssimo já havia usado Daniel para ali trazer as revelações, e estas revelações vêm se cumprindo. O Império Romano vem predominando desde ali do Antíoco Epifânio, e aí os gregos e a Grécia juntou essas culturas, o Império Romano juntou essas culturas através dos imperadores, através dos papas e dos padres. Hoje, o que predomina é o poder do Papa. Papa quer dizer pai. Então, este homem de Apocalipse 13, que está predominando e dominando, ele é Jesus Cristo. O homem que reina sobre todos os reis da terra é Jesus Cristo, que é o Papa. O Papa, ele é o Jesus Cristo que todos os pastores, os crentes, toda a raça humana está adorando, é o Papa. O Papa, ele assume aí o lugar de vigário. Vigário significa substituto do Filho de Deus. Deus significa Zeus. Então, o Papa, ele é o próprio Jesus Cristo que os crentes, os pastores, as igrejas, o mundo todo está venerando e adorando. Não existe anticristo. Não existe anticristo. Por quê? Porque anti significa contra. Então é o seguinte, o Império Romano usou esta tese, esta palavra de anticristo, justamente para eles reinar, predominar, para que ninguém viesse a se levantar contra, aí o anticristo, que é o Papa. Mas não existe anticristo, é antimachia.
Antimachia significa anti-Yahshua, anti as mensagens de Yahweh e de Yahshua. Então, o Império Romano, predominado pelos imperadores e pelos papas, pelos padres, pelos os que vivem no Vaticano, eles colocaram aí esse engano, essas mentiras dentro das Bíblias, enganou todo mundo, o povo estão tudo enganado, e aí eles estão adorando é o Papa. O Papa ele é o Jesus Cristo que o povo está clamando. E Jesus Cristo significa isto é porco. Então o Império Romano, o Império Greco-Romano juntou essas culturas e aí fizeram as Bíblias, mudaram, tiraram os nomes verdadeiros, tiraram o nome de Yahweh e de Yahshua das Escrituras, tiraram o nome dos profetas, e aí eles colocaram aí um porco para a raça humana adorar, que este homem é o Papa do Vaticano, o líder mundial é o Papa do Vaticano, ele predomina todos os reis, todos os presidentes, os políticos, eles se ajoelham diante do Papa, veneram o Papa, adoram o Papa, todos, né, aí os imperas nações, eles estão adorando o Papa. Então, o Papa, ele é o pai da humanidade pagã, é o paganismo. Ele é o chefe do paganismo, de todas as religiões. Ele já unificou, já está unindo cada vez mais todas as religiões, porque ele é o líder mundial. O Papa, ele é o chefe. Ele é o Jesus Cristo, que é o filho de Lucifer. Lucifer, que representa Satanás, é o pai de Jesus Cristo. Jesus Cristo significa isto é porco Crista. A coroa que tem sobre a cabeça do Papa, aquela tiara lá, aquela coroa, aquela crista que tem sobre o Papa, ali é a coroa dele. Então aquilo ali é a crista. A crista. É a mesma coisa do porco. O porco ele tem a crista, tem aquela crista, aquele tipo um pente sobre o lombo do porco, porque Jesus Cristo significa isto é porco Crista, que é Cristo. Então, meus queridos, sai de Babilônia, aquele que não abandonar o poder do Vaticano, aquele que não sair das heresias da Igreja Católica, aqueles que não largar a idolatria, que não parar de adorar o Papa, que não parar de adorar as idolatrias, as imagens de escultura, todos os deuses, quem continuar adorando e praticando, venerando o Papa e o Vaticano, não tem parte no reino do Altíssimo, não terão salvação. Só vai haver salvação para aqueles que seguem a Yahweh e a Yahshua. Quem profana, né, o nome de Yahweh e de Yahshua não terá salvação. Toda vez que você chama Jesus Cristo, que você clama e adora, você está adorando um porco. Está adorando o Papa do Vaticano. O Papa, ele é o chefe, ele é o Jesus Cristo. Ele tem aí o poder, ele recebeu o poder no ano de 1929. Ele recebeu o poder sobre os reis, sobre a política, sobre os governadores, sobre todas as nações. Então, Apocalipse 13 e Apocalipse 17, ali está revelando o poder do Império Romano, o poder do Vaticano, o poder do Papa, o poder da Igreja Católica. E agora, se você ainda não sabia, pois fique sabendo, se prepare. Se você tem condição financeira, compre uma terra distante das metrópoles. Todos aqueles que tiver condição, compre uma terra distante das metrópoles, para que você possa plantar, colher, viver, porque todos aqueles que vão servir a Yahweh e a Yahshua vão ser perseguidos, já são perseguidos, porque Yahweh e Yahshua é odiado, é perseguido, esses nomes verdadeiros, porque tiraram das escrituras. Ali onde está Deus era para estar o nome Yahweh, onde está Senhor era para estar o nome Yahshua. Colocaram esse engano, Satanás usou os fariseus, ali a seita dos fariseus, porque os fariseus, eles são movidos a dinheiro também. Então, para eles não perder a posição com o Império Romano, com os imperadores, eles colocaram esses nomes falsos aí de Yeshua, que é o mesmo Jesus, que é o porco aí da terra, porque ali fala a besta da terra e a besta do mar, Apocalipse 13. A besta da terra é o porco ele se lambuza na terra, ele constantemente tem contato com a terra, fuça a terra, se lamia na lama. Então, Jesus Cristo significa isto é porco Crista. Então, o próprio Jesus Cristo é o Papa. Não existe anticristo. Não existe anticristo. O que existe é antimachia. É antimachia porque o Papa ele é contra as leis do Altíssimo, é contra a palavra do Criador. Ali, Êxodo 20, ali ele tirou
tiraram as palavras ali, o quarto mandamento eles tiraram e colocaram guardar domingos e festas, mexeram nas escrituras do Criador. Só o Altíssimo, só Yahweh tem o poder de mudar a sua palavra. Mas o Papa recebeu esse poder no ano de 1929, recebeu o poder aí do Imperador Constantino, que deu poder para o Papa do ano de 1929, e o Papa vem seguindo papas e mais papas, né? Eles dizem que o primeiro Papa foi Pedro, mas na verdade não é Pedro. Pedro foi um discípulo, um apóstolo de Alcha. O primeiro Papa existiu no mundo, na Terra, foi Papa Lino. Foi o Papa Lino que foi o primeiro Papa. Eles dizem que foi Pedro, mas não foi Pedro, foi Papa Lino. Então aí vem se seguindo os papas. O Papa, ele é o próprio Jesus Cristo, que os pastores, os crentes, as igrejas, as denominações, as religiões estão venerando e adorando. Ele é o líder mundial. Então você precisa abandonar o Vaticano, precisa abandonar a Igreja Católica, precisa abandonar as heresias da Babilônia que ela lançou nas escrituras, nas Bíblias. E hoje essas Bíblias vivem tudo cheio de heresia, cheio de engano, cheio de profanação. Porque tiraram o nome de Al e colocaram Deus, que significa Zeus. E tiraram o nome de Alcha, que ali estava na Bíblia, e botaram o Senhor. O Senhor é Baal, o príncipe dos demônios. Satanás, ele foi o inventor dessas mentiras. Satanás que inventou tudo isso. Então, o Papa, ele é um filho, né, aí, uma criação, né, aí do Vaticano, dos imperadores, uma criação de Satanás. Porque foi Satanás que criou essas mentiras, esse engano, e mudou as escrituras, mexendo nas escrituras, porque só quem tem o poder de mexer nas escrituras é só o Altíssimo, é só Yahweh, ele que tem o poder. Ninguém pode mudar e nem mexer nas leis do Altíssimo, nem nas palavras do Criador e botar engano. Abram os vossos olhos, abram o vosso entendimento e vamos buscar Yahweh e Yahshua para a nossa salvação, porque ele vai vir buscar um povo escolhido, um povo santo, um povo que clama Yahweh e Yahshua. Aquele que não invocar o nome de Yahweh e Yahshua não pode ter a salvação, não pode adquirir a salvação, porque a salvação só é através de Yahweh e de Yahshua, meus queridos. Você precisa entender isso. O hebraico original foi tudo mudado, foi tudo deturbado na mentira, porque o Império Greco-Romano vem predominando desde Antíoco Epifânio, quando sacrificou o porco, destruiu o templo, roubaram os utensílios, todos os templos do templo ali, aquelas coisas sagradas levaram para Roma, e Roma dominou tudo. Por isso que houve aquelas guerras entre judeus e os romanos, por causa que eles profanaram as coisas santas sagradas do templo. E hoje vive esse engano, e aí a palavra do Altíssimo diz: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes em seus pecados, porque Yahshua há de vir buscar um povo santo, há de vir buscar um povo que estão sendo selados, junto com os 144 mil que vão habitar e herdar a terra. E que Yahweh possa nos dar a vitória, em nome de Yahshua, que assim seja.